Porque o desenvolvimento comportamental pode melhorar o desempenho da sua equipe. E mais, como desenvolver competências comportamentais na sua equipe. Vem comigo na reflexão de hoje. Por muito tempo, os treinamentos, as capacitações tinham um foco especial em desenvolver as competências técnicas, porque acreditava o seguinte: se a pessoa souber o que fazer e como fazer, ela vai fazer. Mas a verdade, depois de um tempo, as empresas começam a se dar conta que não é bem assim. A pessoa pode saber o que ela precisa fazer, ela pode saber como fazer, ela pode saber quando ela precisa fazer, ela pode ter tudo o que ela precisa para fazer e ainda assim não realizar aquela atividade porque ela não está bem naquele dia. Portanto, a parte comportamental está ligada às questões emocionais, a forma como a gente responde às condições do dia a dia. Portanto, quando você ajuda as pessoas a aprenderem a observar o seu mundo interior, as suas emoções e a lidarem com essas emoções, naturalmente vai modificar como elas se comportam, modificando os seus resultados. Mas, Gilberto, como é que a gente desenvolve competências comportamentais? Veja, como a gente desenvolve qualquer coisa na nossa vida. Desde a infância, nós aprendemos as coisas na convivência com alguém. Como é que eu aprendi como eu devo me vestir? Porque alguém me ensinou, porque eu fui vendo outras pessoas fazerem. Como é que eu aprendi a falar? Porque alguém foi me ensinando e eu fui vendo como as pessoas faziam. Então, naturalmente, nós aprendemos, seja lá o que for, na convivência com outros seres humanos, na experiência da vida no dia a dia. Como é que eu desenvolvo competências comportamentais na minha equipe? É muito simples. A gente precisa ajudá-los com exemplos, como qual é a forma mais adequada de se comportar diante disso. Por exemplo, quando alguém me dá um feedback, quando um cliente reclama de uma situação, quando um colega de outra área não entrega aquilo que ele precisa entregar no prazo para a gente, quando a gente não consegue bater a nossa meta, quando a gente não consegue entregar na qualidade desejada, como eu devo me comportar diante dessas situações e muitas outras no dia a dia? Então, alguém precisa me ensinar. E é aí que entra o papel da liderança, ou seja, ou os líderes têm o preparo para isso, ou a empresa vai precisar trazer alguém de fora, uma consultoria, para ajudar a equipe a aprender a se comportar diante das situações do dia a dia. Conceito comportamento é a resposta do ser às circunstâncias da vida, ou seja, é como o indivíduo responde ao que está acontecendo. Mas existem muitas formas de responder à mesma situação. A grande questão é qual é a mais adequada aqui na nossa organização. Por isso que uma empresa tem que ter muito claro qual é a cultura que ela deseja. Cultura é o jeitão com que a gente faz as coisas, o jeito como a gente se comporta aqui. Então, quando uma empresa tem clareza da cultura que ela quer cultivar no dia a dia, ela está dizendo para os colaboradores como eles devem se comportar. A função dos valores de uma organização é exatamente sinalizar com mais ênfase como as pessoas devem se comportar diante das situações do dia a dia. Como que a gente faz isso, Gilberto, na prática? Tem um processo. Você precisa dar as informações para as pessoas, para elas entenderem, é para cá que a gente está indo, ajudá-las a fazerem operações mentais e conectarem essas informações, ou seja, essa forma como a gente quer que as pessoas se comportem, precisa fazer sentido para elas, gerando assim conhecimento. Depois a gente precisa ajudar as pessoas a irem experimentando se comportar dessa forma, para desenvolver uma capacidade, em que as permita colocar em prática no dia a dia. E aí, na medida que elas forem no dia a dia se comportando desse novo jeito, a gente tem que ir lá e reconhecer, fazer ali adubando aqueles comportamentos que a gente quer que realmente sejam os comportamentos que floresçam, que prosperem dentro da organização, até que elas se tornem competentes, ou seja, naturalmente competentes, ajam dessa forma sem ser pensada, ou seja, de forma natural. Então é um processo. Aqui na Norte nós chamamos isso de TCM, Tecnologia Comportamental Metassistêmica, ou seja, uma metodologia em que ajuda as pessoas a aprenderem o comportamento que a organização necessita. É o que a gente vem fazendo aí há muitos anos no mercado e isso que nos diferenciou, inclusive, como uma consultoria especialista em desenvolvimento humano, porque a gente atua diretamente no comportamento das pessoas, simplesmente com uma metodologia em que as ensina qual é o melhor tipo de atitude diante das situações do dia a dia que ajude a empresa a prosperar, elas crescerem como profissionais e o mundo ficar melhor para todos nós. É possível fazer isso desde que se tenha método e conhecimento para tal. A reflexão que eu quero que a gente faça hoje é que a gente se dê conta do seguinte: você pode ter toda a estrutura para a sua equipe produzir,
Você pode ter uma equipe altamente preparada nas questões técnicas, mas se na parte comportamental, na forma como elas se comunicam, a forma como elas se relacionam, né, a parte emocional que cada um vive o seu dia a dia, e se isso não estiver bem organizado, as coisas podem não acontecer como você imaginaria. Por outro lado, quando a parte comportamental está bem estruturada, mesmo que não se tenha as condições, as pessoas criam as condições para conseguir desempenhar bem as suas funções. Quarta-feira que vem te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.